Muito boa tarde a todos. Tenho o prazer de vos dar as boas-vindas ao primeiro workshop tributário da economia circular para o setor avícola e florestal dos Açores. Antes de mais, gostaria de informar que esta sessão será gravada, com vista à futura disponibilização para quem não pode estar hoje aqui presente ou queira por alguma razão resolver. Este primeiro evento público tem como principal objetivo recolher contributos para aquilo que será um plano de ação neste domínio, com vista a uma construção participada do roteiro, que queremos pronto até setembro deste ano. A elaboração do roteiro insere-se numa candidatura de um projeto de assistência técnica que a Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, em parceria com a Ecodesafios e a Desafio das Letras, apresentou em 2021 ao programa LIFE, que foi aprovado em janeiro, tendo a contratação ocorrido em abril do corrente ano. Mais do que um simples roteiro, queremos que seja um instrumento estratégico que permita candidatar um conjunto de ações prioritárias identificadas por nós e por vós, a fontes de financiamento externas, de onde se destaca o financiamento do programa LIFE, mas também de outros instrumentos de financiamento, das ideias e dos projetos que surjam para a área da economia circular possam ter enquadramento. Sim, esta primeira sessão colaborará com duas intervenções iniciais por parte do Sr. Presidente da Federação Agricultores, que se encontra online, seguida do Sr. Secretário Regional. Hoje teremos uma breve exposição, cerca de 30 minutos, mais ou menos, dos colegas Ricardo Santos e Cândida Castro, aqui presentes, que apresentarão um enquadramento deste roteiro nas suas diferentes componentes, identificando aquelas que são as áreas estratégicas e as prioritárias de intervenção, e apresentando também alguns exemplos de ações e projetos que consideramos poderem haver enquadramento para a necessidade. Essa apresentação segue-se um debate moderado pelo colega Luís Domingos, e gostaríamos que fosse amplamente participado por todos, vós, porque o sucesso do roteiro depende em grande parte da participação de todos. No final, para os que estão presentes na sala, teremos ainda uma demonstração de produtos biológicos açorianos, locais do produtor PLS, evidentemente oferecidos pela TRAIBio, Associação de Produtores e Consumidores da Agricultura Biológica, aqui presente. De referir como nota final que, na sequência deste encontro, disponibilizaremos um formulário online onde solicitamos que coloquem todas as vossas ideias, projetos e contributos que considerem importantes fazer chegar. Agradecendo a todos os participantes em forma presencial e online, passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Federação Agrícola, que nos acompanha online. Ora, boa tarde a todos. Não sei se estou a ouvir bem. Perfeitamente. Perfeitamente. Cumprimento também o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Sr. Engenheiro António Ventura e todos os que têm presentes e desejo-lhes também uma boa tarde e uma boa tarde de trabalhos em relação a uma matéria que cada vez nos diz mais e que é extremamente importante também, darmos a notoriedade daquilo que são os conceitos da própria economia circular e daquilo que está a ser feito, daquilo que são as pretensões, do impacto positivo e negativo que a agricultura pode ter, da forma antecipada ou não, que nós, agricultores, de uma forma proativa, e as suas organizações e a Secretaria também podem ajudar a mitigar grande parte dos problemas ambientais que nós temos. Eu penso que existem extraordinários exemplos do bem fazer na nossa magnífica terra, nos Açores, em relação a essa matéria. Não vou dizer que somos pioneiros, mas estamos... Pelo menos temos uma grande capacidade e uma grande sensibilização para essas questões de economias circulares e do bem-estar, não só do bem-estar animal, que isso é uma condição quase obrigatória para todos, mas também do bem-estar social, em que o nosso ambiente faz parte, essencialmente, da nossa imagem e da nossa valorização, a junção entre os nossos produtos com aquilo que nós podemos fazer em prol dessa melhoria. Eu gostava, não sei se fugiu um pouco o tema ou não, mas pronto, mas eu penso que o que enquadrava naquilo que achamos que o roteiro para a economia circular também serve. Nós estamos, e a Cooperativa União Agrícola, portanto, que é que diz mais respeito, porque a Federação, que toda a gente sabe, é a cúpula das organizações da produção, mas existem as organizações, aquelas que têm maior ou menor dimensão, ou que estão mais bem-pensadas ou não, ou que têm outras obrigações também em termos ambientais e não só, que é o caso da Cooperativa União Agrícola, pela dimensão que tem também, que eu também sou presidente da Associação da Cooperativa, portanto, algo que está sendo feito. Para já começamos também aqui por dizer claramente que nós estamos ligados umbilicalmente a todas essas situações que achamos que são pertinentes na resolução daquilo que é uma verdadeira gestão da própria economia circular. Nós aderimos desde a primeira hora à subscrição da cartilha da sustentabilidade, e nós colocámos objetivos a nós próprios também, com o objetivo número 1, começava pela redução do consumo de energia elétrica em 7% até ao final do ano de 2022, já ultrapassámos essa situação. O objetivo 2, que era a redução do consumo de gasóleo das viaturas e equipamento,
em 8% até 2022. Também se tem feito isso com a renovação das próprias viaturas aqui na casa. Já ultrapassámos esse objetivo também. E o objetivo número 3, que é a redução da utilização de sacas de Rafa, em 5% até 2022. Isso também tem-se conseguido porque tem-se aumentado claramente aquilo que são os sítios para armazenamento das rações nas pastagens. Portanto, daqui nos objetivos da cartilha de sustentabilidade, portanto, estamos alinhados com aquilo que era o objetivo, até ultrapassamos de forma não tão muito acentuada que se calhar nós tínhamos, mas ultrapassamos a meta que nós tínhamos colocado. Depois estamos inseridos no projeto LIFE, que é um projeto regional muito abrangente, toda a gente sabe, é que já existem 2 instalações meteorológicas, aqui a nível de São Miguel. Estamos também no programa de mapeamento de solos, que é a instalação dos ensaios de pastagens biodiversas, resilientes às alterações climáticas, também estamos nesse projeto. E a introdução de algas na alimentação animal para a diminuição do metano. Portanto, que não tardará que nós iremos incorporar também, que será uma mais-valia para a região, para a imagem da região, para a imagem dos alimentos que nós, e a grande preocupação que nós temos na região autónoma dos Açores, de uma forma proativa em relação a essa situação. Há um trabalho que é praticamente de conhecimento da maior parte das pessoas que é com a Universidade também, a nível nacional, no sentido de haver essa incorporação, que penso que está para breve, penso que isso também já foi apresentado, esse trabalho, pelo engenheiro que trabalha connosco, Filipe Martins, e pelos meus colegas que estão ligados a essas áreas também. Temos há muito tempo também, que estamos diretamente associados, e o projeto também, parte dele é nosso, que nós é que tivemos que fazer o investimento, que é o projeto da Conteira, o chama em Cana Roque, conforme a ilha, mas aqui em São Miguel, penso que na terceira chama-se Conteira, que é as fibras da Conteira, que para já a eliminação, não total, obviamente não pode ser, mas reduzir plantas que, como toda a gente sabe, não são nocivas, mas são infestantes. Porque nós temos algumas plantas que são consideradas infestantes, que até são emblemáticas na região dos Açores. Por acaso não é a Conteira que é uma emblemática, mas a hortênsia é uma invasora, mas é emblemática da região autónoma dos Açores. Porque essa magnífica paisagem que nós temos a partir de junho, julho, faz-se, com a divisão nas pastagens de flores, é um bom exemplo do que é essa imagem extraordinária. E São Miguel, todas as ilhas ao fim e ao cabo. Mas aqui a fibra da Conteira também é um conceito muito interessante de fazer o verdadeiro aproveitamento de uma planta que não tem qualquer valor nem comercial, nem tão pouco, o que eu estava a dizer, é um infestante, e traduzir na transformação de alguns produtos que podem muito bem substituir grande parte daquilo que são aqueles produtos que nos serviram durante muito tempo, que acomodavam as nossas compras, tem a ver com os plásticos, sacos plásticos, pratos de plástico, tudo aquilo que estiver ligado a essa situação, que existem projetos muito interessantes que poderá haver uma grande substituição do plástico por essas fibras de Conteira que depois transformadas poderão fazer desde copos, pratos, tudo aquilo que nós pretendemos fazer. É um projeto muito acarinhado pelo Governo Regional dos Açores, que há uma grande vontade de traduzir esse projeto mais numa ilha específica, que nós concordamos plenamente, que é o caso da Ilha das Flores também, é uma forma também de descentralização de algum trabalho que podia ser feito em São Miguel, mas que nós fizemos na Ilha das Flores, e o Sr. Secretário está aí que também pode exemplificar, e é bom que ele também esteja integrado nessa situação, porque grande parte da cedência dos espaços que vão ser utilizados na Ilha das Flores tem a ver com a cooperativa e com a fábrica de laticínios, que será uma forma, na nossa opinião, de dar alguma viabilidade àquilo, senão daqui a dias aquilo servirá para aquilo que nós não queremos, como toda a gente percebe o que eu estou dizendo, sem ter que dizer muito mais do que isso, e servirá, obviamente, também de deixar lá algum espaço de atração turística em que servirá, tipo museu, daquilo que foi a produção de leite naquela ilha e outras variáveis que podem acontecer, e essencialmente também criar ali uma fábrica ou uma fabriqueta, porque numa ilha pequena não se pode fazer fábricas, deve fazer fábricas de pequena dimensão, em que também irá haver esse aproveitamento da Conteira, e que, obviamente, que irá acolher, e está acolhido na Ilha das Flores, também com a grande possibilidade de ter aumento de algum emprego específico também nessa área. Então, também um projeto que nós acarinhámos como cooperativa, e nós fomos os primeiros até que investir, porque acreditávamos neste projeto. Obviamente que temos agora as parcerias do Governo Regional, que são extremamente importantes para isso, quer na Secretaria na área do Ambiente, mas essencialmente da Agricultura. Temos a presença aí do Sua Excelência, o Sr. Secretário, que está muito bem disposto, bem sentado. Não sei, eu vi bem, no sentido também
para sabermos todos aquilo que são as nossas grandes preocupações em relação à cana rock, que eles chamam lá, ou à conteira, e o bom aproveitamento que esta cana rock ou conteira possa dar em termos de, para já de imagem, para já daquilo que está fazendo, do aproveitamento de algo que não serve absolutamente para nada, mas que poderá servir e muito bem para, se calhar vamos ter, não tardará que teremos encomendas de algumas, a nível da restauração possivelmente, daqueles restaurantes topo, a nível Açores, queiram também dar notoriedade a mais algo que é feito nos Açores e que poderá ser extremamente importante. Temos também aqui no nível da fábrica de rações, também como bom exemplo, a utilização dos painéis solares na fábrica de rações. Temos mais de 1000 painéis solares aqui colocados na nossa fábrica de rações. Temos, isso aqui foi pioneiro juntamente com uma empresa na Espanha, pioneiro na Península Ibérica, que é a conservação de matérias-primas para as rações, que é o processamento físico em termos de temperaturas e umidade, que a refrigeração faz-se em vez de utilização de produtos químicos. Portanto, não existe nem inseticidas, nem pesticidas para a manutenção e para a qualidade das matérias-primas que depois são transformadas em rações. São tudo feito climatizado, de maneira que as matérias-primas não se perdem, não criam pelo, para depois termos a jusante uma ração de extraordinária qualidade, que depois toda a gente sabe também, que ainda por cima as rações, para muita gente, parece que há algo de outro mundo, mas as rações não passam de cereais e oleaginosas, e que tem um papel muito importante naquele conceito que é da economia circular. Muita gente diz que sabe que a maior parte das matérias-primas, quase todas elas, são um aproveitamento da economia circular. Aquilo é que se chama verdadeiramente a economia circular, que são muitos, que vem muito na área das oleaginosas, dá um bom aproveitamento de muitas dessas matérias-primas, e na área dos cereais também. Grande parte podia ser para o lixo, que ia complicar mais a situação ainda, lixo que é reaproveitada para o fabrico das próprias rações. A redução do consumo de gás na cadeia de utilização da biomassa, para nós foi também, para além da imagem, é essencialmente uma questão de custos. Nós tínhamos aqui uma caldeira no fabrico das rações, que era a fuel, portanto combustível, e deixou de ser, é feito com mais um aproveitamento de uma produção regional que tem a ver com a criptoméria, que nós fazemos daquilo que é o subaproveitamento da criptoméria, que era lixo, passámos nós a utilizar como aproveitamento, juntamente com o caroço de azeitona, não sendo da região, mas também mais um subaproveitamento, porque também é para dar mais alguma energia, mais calor, juntamente com a criptoméria, para que essa biomassa se faça também com aquilo que uma fábrica e o seu fabrico tem como obrigação. Outras pequenas pormenores que são sempre importantes, que também é bom que a gente revele, que muitas pessoas às vezes não se apercebem do que é que nós fazemos. E aproveitam desse painel também para dizer isso que nós fazemos. Temos o veículo, que foi o primeiro em São Miguel, a primeira exploração em São Miguel, a primeira exploração nos Açores, a ser certificado com bem-estar animal, foi o nosso veículo. Não foi na empresa A, na empresa B, na empresa C. E quem tiver dúvidas ou que gosta de comunicar nesses assuntos, vá lá aos papéis, vê primeiro, antes de começar a dizer que foi o A, B ou C. Também nós somos muito ciosos daquilo, não gostamos de dizer aquilo que fazemos, mas somos muito ciosos com os outros dizem que outros é que fazem e que nós não fazemos. Nisso, como tu a gente conhece, sabe que eu sou muito cioso daquilo que é feito na solução e na cooperativa e na agrícola. Então, primeiro, juntamente com o matador de São Miguel, é que o seu secretário, no princípio do seu mandato, dê nota dessa situação, que ele bem se lembra em relação a essa matéria. A recrias e engorda de animais livres de antibióticos. Nós fomos pioneiros a nível nacional. Nós fazemos exportação da recria e engorda de animais livres de antibióticos. Portanto, isso também é mais uma chega de forma positiva para aquilo que é uma filosofia regional, no sentido de estarmos sempre na primeira linha da frente, em algumas áreas de que são de grande importância e de grande relevância para dar notoriedade positiva. Outra questão que para nós, e aqui tem que salvaguardar algumas situações que são complexas, que é a questão da recolha dos pelágios nas explorações agrícolas. Nós começámos há uns anos essa parte, fizemos uma parceria com a Iquiambi em 2021, nós recolhemos 560 toneladas ano em 150 pontos, que isso é a nossa parceria. Para além de outra parceria que nós temos com a Salariaria do Oteiro, estamos a falar aqui mais concreto a nível de São Miguel, que também faz essa recolha. O secretário até sabe da dimensão que isso tem, porque tem colaborado no transporte
de todo esse plástico, que na altura houve uma boa capacidade de exportação antes de 2021, 2022 possivelmente, mas depois o mercado deixou de comprar os plásticos e temos tido aqui um problema complexo em que a Secretaria Regional da Agricultura tem tido um papel muito importante na ajuda, na retirada desse plástico que está sendo concentrado na Ilha de Selo, porque no nível de São Miguel não existe a capacidade para transformar esse mesmo plástico. É uma situação que também, no meu ponto de vista de desafio, não sei se há alguém relacionado com a Secretaria do Ambiente, mas tiver todos aqueles, nós somos todos ambientalistas, mas aqui está na Secretaria do Ambiente, eu penso que essa despesa, e não devemos é de fazer de subsecretário, nem dever tentar pôr uma marcha para a fogueira, devemos tentar dizer, no meu ponto de vista, essa despesa devia ser suportada, no meu ponto de vista, e já disse, eu sou secretário regional do Ambiente, que e também que é uma questão ambiental, é muito importante que se fale do ambiente, mas também é muito importante que depois também haja compromisso da Secretaria do Ambiente com alguns desses encargos que estão todos muito alocados à Secretaria da Agricultura. E se calhar uma divisão ou não também tornava esse processo mais ágil, mais fácil e menos oneroso só por um lado. A gente sabe que o dinheiro é tudo do mesmo governo, mas também sabemos que existem algumas situações em que começa a poderá haver alguma dificuldade de financiamento para algumas áreas. Outra questão pequena, mas que também parece que tem uma grande dimensão, se calhar não é perceptível, tem a ver com o nosso restaurante e com o desperdício zero. Portanto, nós, como deve igual que um restaurante com essa dimensão, normalmente existe muitas sobras, que são consideradas, não são consideradas restos, são mesmo sobras. Aquilo que são os restos, normalmente temos uma possível que também acaba por aproveitar, que também acaba por ser economia circular, acaba por aproveitar e depois matamos os porcos e a parte vende-se aqui, outra parte vende-se ali, não é relevante. Mas essencialmente na parte do desperdício zero tem a ver com a alimentação de muitas famílias, possivelmente, que nós, com aquilo que são as grandes sobras com o restaurante com essa dimensão, também ajudamos a que se aproveite essa situação sem ter que colocar no lixo e que as pessoas também possam, as questões de segurança alimentar, ficando todas elas salvaguardadas, que é esse o objetivo e é essa a nossa filosofia. Quanto às restantes, sem saber o que é que o secretário vai dizer em relação a essa matéria, portanto, parece que estamos no bom caminho. Esse trabalho tem que ser feito e terá que ser feito, porque a imagem dos Açores em termos de economia circular, tudo aquilo que a gente quiser dizer em relação em termos de ambiente, penso que será sempre uma imagem positiva para alocar à nossa imagem de venda daquilo que é a imagem como turismo que nos visita, mas essencialmente imagem da nossa gastronomia, imagem daquilo que é a responsabilização cívica de todos para que a gente tenha um bom ambiente, que aproveite bem aquilo que são considerados os desperdícios em prol de uma comunidade melhor, de uma região melhor, em que a gente vive na melhor região do mundo. Precisamos todos ter condições, até psicológicas e não só, e mentais, para continuar a melhorar aquilo que é o nosso desígnio de viver numa terra magnífica como é nossa. Ora, boa tarde a todos e a todos. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores. E nada melhor que começar este painel, que é um embrião, sobre aquilo que ainda há que fazer, sobre a reflexão que há que ter presente em termos de futuro, do que apresentar exemplos concretos daquilo que já se faz. E a Cooperativa União Miquelense, a Associação Agrícola de São Miguel, tem desenvolvido um conjunto de projetos que, por vezes, não é de conhecimento público, quer nas áreas geralmente da sustentabilidade, quer sustentabilidade energética, quer na alimentar, quer na inovação, e que o Sr. Presidente veio aqui trazer, e muito bem, para nos motivar todos a ter um pensamento crítico sobre o que pretendemos e das oportunidades que estão ao nosso dispor no âmbito daquilo que conseguimos já para a aprovação do projeto dessa magnitude para a economia circular e a sustentabilidade. Cumprimentar também os presentes na sala e todos que nos acompanham online, são cerca de 100 participantes, também associações, cooperativas, empresas, dirigentes da administração pública, para, acima de tudo,
sensibilizarmos para este momento que é o pontapé de saída. Isto não é um trabalho final, é um trabalho que pretende ser um conjunto de etapas até se concluir numa candidatura final àquilo que pode ser a utilização por um lado, de matéria-prima enquanto produto de resíduo e, por outro lado, em termos de sustentabilidade para os Açores. Existem hoje, em termos de humanidade, duas grandes preocupações. Uma grande preocupação é a redução das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera e a outra é que tenhamos menos resíduos em qualquer fileira produtiva, ter o menos resíduos possíveis. Esta é a tendência, esses são os objetivos macro. Ora, não é possível reduzir a zero as emissões de dióxido de carbono. É possível neutralizando. E neutralizando. Desde logo a pecuária dos Açores, se é que emite dióxido de carbono, também neutraliza esse dióxido de carbono através da existência de pastagens de abundância que nós temos e da área florestal. E, portanto, acho até que nós temos aqui um ganho de fixação de dióxido de carbono e não um déficit. Um ganho que até pode ser vendido. Pode ser, de facto, uma nova forma de rendimento das explorações, os chamados créditos de carbono, e que as empresas regionais, algumas empresas regionais, pagam, de facto, uma fatura elevada por ter uma cota para a emissão de dióxido de carbono. Há outra questão também de preocupação, são os resíduos. Não é possível eliminar os resíduos, mas é possível, de facto, transformar esses resíduos em matéria-prima. E aqui surgem oportunidades de emprego, oportunidades de existência e de fixação de jovens, oportunidades para novos negócios nesta área em todos os Açores. Já foram indicados muito bem um conjunto de exemplos práticos que é possível fazer nos Açores, e agora a vontade que nós todos temos que ter, com iniciativa, com pensamento crítico, é contribuir para a apresentação, de facto, desse projeto em que os Açores possam continuar a ser reconhecidos como uma terra de sustentabilidade, e sustentabilidade não é mais do que um conceito que tem que ter presente também a competitividade, não podemos ter só sustentabilidade sem competitividade, ou seja, a sustentabilidade tem que gerar rendimento, e nós não podemos só exigir uma sustentabilidade sem que essa sustentabilidade possa criar rendimento a quem produz, a quem transforma e a quem comercializa. Portanto, nunca esquecer esse binómio de sustentabilidade e competitividade. Claro, identificar nas mais diversas áreas, desde os subprodutos do matador, da área florestal, de outras áreas também produtivas e de transformação, aquilo que pode ser uma utilização energética, aquilo que pode ser uma utilização alimentar animal, aquilo que pode ser outros tipos de utilização. É este o grande desafio, é este o nosso norte. Ou seja, tornar aquilo que é sustentabilidade, uma preocupação de sustentabilidade e de economia circular, no sentido mais lato, não só da reutilização, mas também desde o processo de produção, em que várias variáveis, como a água, como o solo, como os animais possam estar presentes, se transformem numa vanguarda para o progresso dos Açores. Quer em termos, como já foi dito muito bem, em termos de imagem açoriana, quer, de facto, em termos de bens transacionáveis para que possamos ter um retorno económico para os Açores. Ora, nós não deveremos ir atrás daquilo que é preocupação, devemos ter a capacidade de estar à frente. Uma visão estratégica não é mais que isso. É a capacidade de ir ao futuro, de ver como é que está a ocorrer e voltar ao presente e criar, de facto, este elemento estratégico. Esse elemento estratégico não é um elemento que possa surgir minimamente iluminada sozinha, que terá de ser participado por todos que pensam, todos que produzem. Did I win?
todos que produzem, não, eu esqueci o microfone. Tomorrow, not sure actually, because I have to work. Me too. Por todos aqueles que produzem. Ora, nesse sentido, até ao dia 30 de junho, vai ser enviado aos nossos parceiros, desde logo à Federação Agrícola dos Açores, para que possamos receber aquilo que são os bons contributos, até pelos exemplos já dados, para se criar esta visão estratégica de futuro. Também estará disponível no site da Secretaria até ao final deste mês para quem quiser contribuir. Não sejam tímidos, isto vos peço, sejam críticos, sejam inovadores e sejam, de facto, ousados naquilo que poderá ser uma visão de futuro. É este contributo todo da sociedade organizada, não organizada, que se pretende criar. Nós não vamos estar a concorrer, aliás, a candidatar todos os anos um projeto dessa envergadura. Pretendemos fazê-lo uma vez só. E pretendemos fazê-lo, de facto, tendo presente quais é que são as nossas fragilidades, as nossas potencialidades e percebendo que isto é uma área que podemos projetar para o amanhã, quer no âmbito daquilo que produzimos, quer no âmbito daquilo que transformamos, quer no âmbito daquilo que comercializamos. Um bom workshop, um bom debate e ficamos à espera dos contributos de todos, porque sozinhos não conseguimos. Só, de facto, com o pensamento de todos. Muito obrigado. Okay. Boa tarde a todos. Hoje aqui para vos apresentar o enquadramento geral e estratégico, com a caracterização do setor que vai estar na base do desenvolvimento do futuro roteiro da economia circular do setor agrícola dos Açores. O resto da despesa vai ser feita pela minha colega Cândida, que vai apresentar as restantes áreas. Vivemos numa época em que a humanidade tomou consciência da sustentabilidade ambiental e económica do modelo de desenvolvimento até aqui seguido. Face às consequências do modelo tradicional de produção e consumo, tornou-se essencial uma mudança de paradigma que passa por uma nova tendência de gestão de negócios e dos recursos, baseada em um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Ao setor agrícola e florestal da região, apresentam-se neste momento novos desafios e novas oportunidades. O despacho número 2440, de 5 de dezembro de 2022, do Secretário Regional, foi criado um grupo de trabalho no âmbito da respectiva Secretaria que tem permissão de elaborar o roteiro para a economia circular no setor agrícola. Em abril deste ano, a Sra. Engenheira Susana já mencionou, a SAD contratualizou com a CINEA, que é a entidade que gera o programa LIFE a nível da União Europeia, um projeto de assistência técnica designado por LIFE para agricultura, com a consultoria da Ecodesafios para auxiliar a preparação do roteiro para a economia circular no setor agrícola dos Açores. Atualmente neste momento na fase de elaboração da agenda para a economia circular, como muitos de vocês sabem, cuja estrutura foi apresentada recentemente na Secretaria Regional do Ambiente em meados do mês passado, 7 de abril, salvo erro. A importância do setor agroflorestal na economia dos Açores e a sua especificidade determinam a existência de um roteiro exclusivamente dedicado à transição de um modelo de produção linear para um modelo circular para este setor. O roteiro do setor agrícola estará assim necessariamente alinhado com a agenda para a economia circular. Com a elaboração do futuro roteiro, portanto, pretende-se lançar as bases para a transição deste modelo para um modelo circular e inovador nos domínios da agricultura, da pecuária, da silvicultura e das indústrias conexas em todos estes setores. Por meio do estabelecimento de bases para a mudança dos padrões de produção e consumo e do envolvimento das diversas partes interessadas em termos de proporcionar um desenvolvimento mais sustentável e responsável na região autónoma dos Açores. Isto são os objetivos que vão nortear o nosso trabalho. Portanto, passo agora ao enquadramento geral e estratégico. Espero que não seja muito pensador para muitos de vocês que já devem conhecer este tema.
mas há pessoas que nos seguem que não conhecem. Portanto, desde o início do século XVIII e da Revolução Industrial, a economia à escala global foi construída com base no modelo linear de negócios em que a natureza era considerada um recurso à disposição do homem para explorar com o objetivo de maior desenvolvimento e de maior progresso. Neste modelo de negócio, para aumentar a produção, basta aumentar os inputs, sem a gente considerar a finitude dos mesmos recursos existentes ou os desperdícios que daí advêm. Portanto, é um modelo de uma sociedade consumista. A gente pode ver aqui em baixo a extração de matérias-primas, vai dar lugar à produção, ao consumo e depois desperdício químico. Este modelo de produção levou ao crescimento exponencial da população. Atualmente somos mais de 7,1 bilhões de pessoas no planeta. Os estudos da ONU apontam que até 2100 sejamos mais de 11 bilhões. O déficit ecológico global em 2018 era já de 74%. Este déficit global, portanto, significa que os recursos que nós gastamos excedem a capacidade regenerativa do planeta em 74%. Este modelo de progresso, sendo, portanto, na sociedade de consumo, levou ao incremento das emissões de gases com efeitos de estufa e ao aquecimento do planeta. Muitos cientistas, inclusive, punhalam um novo tema e consideram que temos uma nova era geológica, que é o antropoceno, e da idade do homem. Podemos ver aqui, portanto, chego em casa, puxar aqui o ponteiro, que existe uma relação direta entre o aumento das emissões de CO2 e a temperatura no planeta. Portanto, face a todas estas consequências deste nosso modelo e de circular até agora, há que mudar, há que fazer essa transformação que o Sr. Secretário estava a falar e temos que começar a pensar no futuro como é que vamos organizar o setor. A economia circular, portanto, é muito importante por si, baseia-se nos princípios de produção e utilização inteligente, no prolongamento do ciclo de vida e no aproveitamento eficaz dos materiais. Portanto, produzir e utilizar inteligentemente os recursos, preservando o capital natural, prolongar o ciclo de vida, otimizando o rendimento e a utilização de produtos, ou aproveitamento eficaz dos materiais com recurso à valorização, minimizando assim as perdas sistémicas e as externalidades negativas. Esses princípios podem aqui ser vistos neste modelo que foi feito pela Fundação Ellen MacArthur, onde, através da inteligência ecológica e de uma autogestão cíclica dos recursos, se consegue conciliar os ciclos técnicos com os ciclos biológicos e assim criar um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Este também é o objetivo, obviamente, desse modelo que terá que se criar. Obviamente, estes aqui são os 5 R's, já todos conhecidos de todos nós, da economia circular. Acho que isto aqui é quase o que representa a economia circular: o refletir, o reduzir, reutilizar, reparar, reciclar. A economia circular vai se tornar uma chave, é um modelo de dissociação entre o crescimento económico e o consumo dos recursos, assumindo-se por uma economia sustentável na ciência, na tecnologia e no conhecimento, ou seja, uma economia de desempenho. Vemos aqui no gráfico, portanto, os objetivos, isto expressa bem os objetivos da economia circular, ou seja, uma diminuição do impacto ambiental e mantendo um crescimento do GDP, ou seja, um crescimento do produto. Portanto, este modelo de economia circular é sustentado por um forte enquadramento normativo, quer seja a nível internacional, a nível europeu da União, nacional e inclusive regional. Nós destacamos aqui, a nível internacional, os principais que consideramos os mais importantes. Portanto, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, com 197 signatários e com o intuito de estabilizar as emissões de gases com efeitos de estufa. O Acordo de Paris, que sobre as alterações climáticas, onde os governos acordaram em manter o aumento da temperatura inicialmente abaixo dos 2 graus, em média, relativamente às temperaturas registradas na pré-industrialização, mas hoje em dia já se fala em 1,5 até em 1 grau, em mudar este acordo. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Pacto Ecológico Europeu, como sabem, prevê a neutralidade climática da União até 2050, o pacote do Objetivo 55, que é a redução de 55% das emissões de CO2 na União até 2030, e portanto 2030 já ao toque da porta, e a nova PAC 2023-2027 promove a biodiversidade e a agricultura sustentável para o próximo período de 2023 a 2027. Estes documentos traçam um caminho que a economia vai ter que mudar, ou seja, e há uma grande consciência já acerca disso em termos globais. Nós fizemos uma pequena caracterização do setor, todos vocês vão conhecer, são dados gerais, são quase conhecimento público, e portanto, para que
pudéssemos depois debater todos em conjunto problemas e as soluções. Atualmente, 60% da superfície da região autónoma está ocupada por explorações agrícolas e 31% ocupada por florestas. Isto demonstra o nosso caráter eminentemente rural do nosso território. Este valor tem permanecido relativamente estável, apesar da diminuição do número de explorações que tem vindo a acontecer desde 89, como podemos ver aqui. A SAL tem mantido a sua área, o que significa que este fenómeno de concentração das explorações permitiu um aumento da produtividade e da competitividade das explorações. Mas é que a gente consegue aqui ver neste gráfico que representa o aumento em milhões de euros no valor da produção agrícola na região, desde 95 até agora. Ou seja, mantivemos a SAL, mas aumentámos a produtividade. E o peso específico do setor agrícola na economia dos Açores, portanto, para terem uma ideia, a nível nacional, a agricultura representa apenas 1,3% do VAD nacional, enquanto nos Açores a agricultura representa 7,3%. Se a isso acrescermos 1,9% que as indústrias conexas representam, nomeadamente as agroindústrias, no VAD da região, temos que o setor representa na totalidade 9,2%, ou seja, é um peso muito grande no VAD da economia regional. Outra característica do nosso setor agrícola, portanto, é a forte especialização pecuária, que se revela no contributo das explorações especializadas na produção animal no valor total da produção regional, que são aproximadamente 91%, sendo que os outros 7% são de explorações vegetais e 3% de explorações mistas. Este valor tem baixado, portanto, tem havido uma maior especialização ao longo das décadas das explorações. Como o Sr. Margarito e o Sr. Secretário já mencionaram, isto reflete obviamente na ocupação do solo. A SAL é maioritariamente dominada por prados e pastos permanentes, aproximadamente 75%, sendo que 23% é ocupado por culturas temporárias, na grande maioria dedicada aos alimentos dos gados, etc. Nos levanta algumas questões, mas que vão ter que ser depois contextualizadas. A Câmara depois vai contextualizar melhor os números que vou agora apresentar. São os números das emissões e dos desperdícios. O setor agrícola tem associado consumos de recursos e emissões de gases com efeito de estufa e a produção de resíduos e subprodutos, obviamente, resultantes da atividade primária e da sua transformação, apesar de não serem elevados, têm, dado o peso que temos na economia regional, representam um total porcentagem elevada. Nomeadamente a questão dos hídricos, o setor agrícola representa 30% das necessidades hídricas da região autónoma, representando a indústria transformadora uns adicionais 9%. Esta indústria transformadora engloba todos os setores, não apenas as agroindústrias, mas as agroindústrias são a maioria do setor de transformação na região. Apesar destes 30% e destes 9%, restam ainda aqui alguns problemas em determinados setores. Atenção que nós aqui não especificamos, mas há problemas que são mais locais do que regionais e há problemas que são transversais a toda a região. Relativamente à água, existem problemas ao nível regional e local, de gestão e disponibilização da água ao setor, de falta de capacidade de armazenamento para suprir as necessidades decorrentes em períodos de seca, na racionalização do consumo e a conclusão da rede de abastecimento de água agrícola em todas as ilhas. Passamos aqui ao tema dos resíduos agrícolas e florestais, que o Sr. Presidente da Federação Agrícola já mencionou. Os Açores produzem aproximadamente 3.730 toneladas por ano de resíduos, divididos em várias categorias, sendo a maior parte os plásticos agrícolas, já aqui mencionados pelo Sr. Jorge Rita, constituem 74,7%. São 2.786 toneladas por ano. Os resíduos das indústrias alimentares são responsáveis por quase 60% dos resíduos industriais, totalizando 9.300 toneladas. Também são divididos por várias tipologias, sendo a maioria delas as toneladas das hectares, etc. A grande porcentagem dos resíduos produzidos, portanto, no setor agrícola, florestal e os resultados da transformação industrial são efetivamente encaminhados para tratamento industrial da região. Podemos ver que, a nível dos resíduos agrícolas e florestais, a maioria deles são enviados para valorização orgânica, valorização energética, perdão, ou seja, para a incineração, uma questão que tem que ser ponderada se pretende
alterar. O tratamento de resíduos industriais, há uma grande parte que é para valorização material e outra para valorização orgânica. Importa aferir a importância desta valorização material e potencializar essa valorização que, em parte, já é feita. Como o secretário referiu, além dos resíduos que provêm desta atividade, existe uma série de subprodutos de origem animal, vegetal ou industrial, que podem ser utilizados como commodities para a produção de outros tipos de produtos, quer seja através do tratamento industrial ou até através de uma valorização de recursos energéticos renováveis, como aqui o exemplo do biogás, vamos observarem, assim existem mais. Relativamente aos resíduos, portanto, permanecem abertas soluções para a inexistência de um sistema integrado de recolha de resíduos agrícolas a nível regional. O Presidente da Associação Agrícola estava a falar, em São Miguel existe um protocolo com a Associação Agrícola, em São Jorge são os florestais, ou seja, existe uma série de soluções ad hoc e pretende-se um sistema integrado de recolha de resíduos. A manutenção dos elevados quantitativos de resíduos produzidos pelo setor agroflorestal, portanto, podemos trabalhar também na redução desses resíduos, a pouca valorização dos subprodutos e resíduos das águas e indústrias e a elevada percentagem de resíduos encaminhados para a valorização energética. Eu vou-vos passar agora a palavra à minha colega Cândida, que é entendida nesta questão das áreas estratégicas e desses desejos. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que não tenha demorado muito. Boa tarde a todos. Então, depois de ter sido apresentado o conceito de economia circular e caracterizarmos aqui o setor agrícola com os dados mais relevantes, passamos então a identificar as áreas estratégicas e os eixos prioritários de intervenção. Como já vimos, o setor agrícola tem então um grande peso na economia da região, cerca de 40% das emissões de gases responsáveis pelo efeito de estufa provém então da atividade agropecuária, destes 3/4 que resultam da gestão de estrumos e da fermentação etérica. Contudo, é determinante ver também o potencial que o setor tem no sequestro de carbono. Já vimos que a ocupação do solo está, sobretudo, ocupada com pastagens permanentes, com cerca de 89 mil hectares, seguido então na floresta, que tem 72 mil hectares de ocupação. Desta forma, o setor não pode ser visto só como um emissor, mas tem aqui um papel fundamental neste sequestro de carbono que deve ser então contabilizado. A transição para um modelo de economia circular permitirá então desenvolver sistemas de produção que sejam mais eficientes, com tecnologia inovadora, o que permitirá então que se maximize a produtividade com o mínimo impacto ambiental. A transição para um modelo circular no setor agrícola é fundamental então o desenvolvimento de políticas setoriais, sobretudo a nível de uma gestão eficiente dos recursos naturais. É fundamental incentivar a investigação científica e tecnológica, promover também a competitividade deste setor com a inovação e que toda a sociedade se participe nisto e que toda ela esteja sensibilizada. Foram então identificadas 4 áreas estratégicas: o uso e a gestão do solo, a produção vegetal e florestal, a produção animal e a indústria transformadora. E foram identificados, sobretudo, 5 eixos prioritários de intervenção, começando pela proteção da biodiversidade, o uso eficiente dos recursos naturais, a qualidade ambiental, a segurança alimentar e a redução das importações, a investigação científica e tecnológica, o uso eficiente dos recursos, economias de partilha e o combate ao desperdício e, por último, a comunicação e a sensibilização, como estamos aqui a fazer hoje. Identificados, então, estes eixos prioritários de intervenção, serão desenvolvidas medidas e ações específicas que se enquadrarão em cada um deles. Passamos aqui a dar alguns exemplos, por exemplo, a nível da proteção da biodiversidade e do uso eficiente dos recursos naturais, a reciclagem de nutrientes, como, por exemplo, a rotação de culturas, a nível do aproveitamento de lamas industriais por parte das explorações agrícolas, no reaproveitamento das vísceras e dos ossos resultantes, então, do abate animal e da desmancha, por exemplo, na alimentação animal e também como um composto a adicionar ao solo, a própria compostagem, então, porque temos a transformação de resíduos orgânicos em fertilizantes orgânicos que podem ser adicionados ao solo. A nível da qualidade ambiental, da segurança alimentar e da redução das importações, temos aqui as nossas pastagens, que é então um grande potencial. A instalação e a manutenção de pastagens biodiversas ricas em leguminosas são um grande aliado. Não só temos aqui o aumento da produtividade das explorações agrícolas, uma menor dependência por fatores externos de produção e pelos preços voláteis, por exemplo, dos cereais, mas temos também, nestas pastagens ricas em leguminosas, a fixação do azoto atmosférico, havendo assim menores necessidades de se aplicarem, então, fertilizantes de síntese química. Relativamente ao apoio à comercialização, é fundamental fomentarmos a produção local, haver também uma proximidade entre o produtor e o consumidor, havendo assim um encurtamento das cadeias de comercialização e uma valorização da nossa produção local. Relativamente à investigação científica e inovação tecnológica, temos, por exemplo, aqui um melhoramento genético de plantas, com plantas que sejam mais adaptadas às nossas realidades da região, também plantas resistentes a pragas e doenças, havendo assim menores necessidades de aplicação de defensivos químicos,
e, como o Ricardo já referiu, das necessidades hídricas que o setor tem, a economia de água também é aqui fundamental, a nível de sistemas de rega eficientes e adequados às necessidades de cada exploração agrícola e também ao nível de sistemas de captação e armazenagem das águas da chuva. Ao nível do uso eficiente dos recursos, economias de partilha e de combate ao desperdício, temos, por exemplo, as partilhas de equipamentos entre associações e cooperativas, são uma forma de se reduzirem então os custos e haver menores necessidades de aquisição de novos equipamentos, simbioses industriais, onde os subprodutos ou o que é considerado um resíduo pela uma indústria poderá vir a ser uma matéria-prima de outra indústria e também nesta vertente a comercialização destes subprodutos e a sua valorização, como as cascas dos legumes e de frutas, como os próprios tubos de leite, em que poderão ser então utilizados em produtos de valor acrescentado, como produtos lácteos ricos em proteína. Temos também aqui a nível da comunicação e sensibilização, que estamos aqui a fazer hoje, para conhecer casos de sucesso e o que é que está a ser feito, não só a nível nacional, mas também na Europa e em todo o mundo, apresentar aqui estratégias e oportunidades para os resíduos agrícolas e como é que estes podem ser valorizados e levar a cabo workshops e desenvolvimento de plataformas digitais dirigidas à aplicação. Este modelo poderá ser, então, aplicado a nível macro, em toda a região autónoma dos Açores, no setor agrícola, ao nível sectorial, em que será dirigida à cadeia de valor a determinada área específica, e a nível local, atendendo às especificidades do setor em cada ilha dos Açores. Isto resulta, então, deste modelo que aqui se apresenta, da hélice quádrupla, em que temos as áreas estratégicas, os eixos prioritários de intervenção, os níveis de operacionalização e em que é fundamental a explotação de toda a sociedade civil, da sociedade de ensino, do sistema socioeconómico e todos eles, então, é que vamos, então, em conjunto, fazer este modelo de transformação no setor agrícola. Passamos aqui a apresentar alguns projetos que já estão a ser realizados neste âmbito, sobretudo a nível nacional, com algumas ideias que podem ser aplicadas à região. Este primeiro caso é, então, a nível da gestão das podas, em que há aqui a transformação destes resíduos em compostos orgânicos a aplicar ao solo, em detrimento, então, da utilização de outros fertilizantes de síntese química. Há também o reaproveitamento de águas residuais e o objetivo aqui é, então, reduzir as emissões de dióxido de carbono, diminuindo assim as queimas e promovendo, então, estes subprodutos. Este segundo projeto então, tem como objetivo reduzir a incidência de mastites. Há aqui a utilização de óleos essenciais e de extratos vegetais que são utilizados em dietas de vacas leiteiras e com o objetivo aqui é reduzir então a utilização de antibióticos. Neste outro projeto temos aqui a utilização de resíduos agrícolas que são vistos como oportunidade de negócios, por exemplo, no nível do biogás, biofertilizantes ou mesmo de plásticos biodegradáveis. Temos aqui outro projeto que tem em conta, então, o potencial das pastagens, com a utilização de espécies pertences e forrageiras de alto valor nutritivo, em que há aqui um aumento da produtividade de exploração agrícola e em que a pastagem é gerida da forma mais eficiente e em que são utilizadas menores importações, então, dos usos de síntese química, há um aumento da fertilidade dos solos e da própria matéria orgânica. Temos aqui outro exemplo, por exemplo, o Alentejo Circular, que foi um projeto pioneiro com as indústrias de azeite, do vinho e da suinicultura, em que houve aqui uma análise e uma gestão de resíduos que são gerados por cada uma destas indústrias e técnicas para valorizar, então, estes resíduos em produtos e em oportunidades de negócio. E houve também aqui uma tentativa de juntar a população a estas indústrias e de criar uma plataforma informativa a toda a população. Temos aqui também um projeto biológico que ainda se encontra no seu início, o potencial então, de crescimento económico das zonas rurais, com soluções inovadoras de base biológica, em que se pretende abandonar então o modelo de produção linear e substituir por este modelo de produção circular com a utilização de energias renováveis. Neste projeto há aqui também o objetivo de colocar uma rede a nível europeu destas zonas rurais, em que se trocam ideias e oportunidades, e foi também desenvolvido plataformas e há, sobretudo, workshops e desenvolvimento de projetos para toda a população estar, então, ciente do que é que está a fazer. Temos aqui, então, alguns sites que podem consultar para obter mais informações, todos estes projetos, entre outros, neste âmbito que sei que está a fazer neste domingo. Vamos passar, então, agora a uma fase de debate com o colega Luís Luís. Boa tarde a todos. Antes de iniciar o debate, gostaria de fazer referência ao formulário, que, como o Sr. Secretário referiu, temos um formulário já disponível, que se encontra disponível desde a partir do dia 1 de julho até dia 15, para recolher contributos que possam enriquecer
para este futuro roteiro da economia circular para o setor agrícola e florestal da região autónoma dos Açores. O nosso secretário referiu, não se acanhem quando façam os vossos contributos para que possamos, de alguma forma, também possam nos ajudar a elaborar este roteiro. Agora, de seguida, passarei, então, para o debate. Durante o debate temos algumas entidades que podem ser potenciais parceiros aqui para a realização do roteiro da economia circular para o setor agrícola e florestal da região. E gostaria também de dizer que quando intervirem, quando contribuírem para o debate, que falem pausadamente e que não demorem mais do que 5 minutos. Para os que estão a assistir online, também podem intervir, fazendo de forma a levantarem a mão na plataforma Teams que voltam a assistir a este workshop. Gostaria então de dar início, lançando assim a pergunta, lançando o repto, quais seriam as principais dificuldades que o setor agrícola e florestal enfrenta enfrenta estes problemas apresentados pela economia circular. Dando início ao debate, gostaria de chamar a intervir a Sra. Diretora Regional do Ambiente. É com muito gosto que estou aqui hoje a assistir a este magnífico evento. Efetivamente, houve uma mudança de paradigma nos Açores, em que o setor agrícola se adapta e se prepara, no fundo, para estas novas dinâmicas que temos aqui a pautar a nossa atividade nos Açores. Efetivamente, o setor agrícola é, sem dúvida, um dos mais importantes na região. E, portanto, sendo um dos mais importantes na região, é também um driver muito significativo da economia e, portanto, não podemos esquecer disso. Se falarmos das questões ligadas às alterações climáticas, as questões ligadas à economia circular, devemos vê-las como uma oportunidade e não como uma dificuldade, até porque surgem já muitos projetos, como os que nós vimos aqui explanados há pouco, que vêm trazer grandes vantagens para os seus produtores. Portanto, eu gostaria de dar desde já os parabéns à Secretaria Regional da Agricultura por esta iniciativa, por ter desenvolvido este projeto de grande magnitude e importância para os produtores. Vem trazer aqui um novo alento, não só para as entidades governamentais, mas também para os agricultores, para os produtores e também com benefícios que se vão repetir também para os consumidores, obviamente, não é? E, portanto, em termos de dificuldades, eu gosto sempre de pensar nelas não como dificuldades, mas como desafios, não é? Portanto, os desafios que nós temos são imensos, não só no setor da agricultura, mas em todos os setores, não é? Portanto, nós estamos neste momento a fazer uma transição de uma economia linear para uma economia circular, em que cada vez mais é necessário pensarmos fora da caixa e nem sempre é fácil. E este pensar fora da caixa surge muitas vezes nos vários setores, dinamizado por uma ligação, como nós vimos há pouco, entre a sociedade, entre os produtores, entre o governo e entre a investigação e desenvolvimento. E eu penso que nós temos essa capacidade a nível regional, temos um setor de investigação muito forte nesta área, temos que tomar partido dele, temos que aproveitar todos os benefícios que temos na Terceira, São Miguel, no Faial, em todas as outras ilhas, com investigadores que têm passado a sua vida a dedicar-se a estas matérias e que hoje em dia podem desenvolver projetos ligados à economia circular e ligados também à investigação aplicada, no sentido de apoiar a decisão e também no sentido de apoiar os agricultores. A Secretaria-Geral do Ambiente está neste momento a desenvolver um roteiro para a economia circular, que compreende a agenda para a economia circular a nível nacional e uma série de outros pacotes de trabalho, como os clusters, como diversas temáticas para apoiar a implementação deste roteiro. O seu objetivo vai casar perfeitamente com o objetivo deste roteiro lançado hoje aqui pela Secretaria-Geral da Agricultura. E, portanto, acho que é uma mais-valia
para todos nós pensarmos em conjunto, debatermos estas questões em conjunto e não de costas viradas, como anteriormente assistíamos, em que muitas vezes a agricultura e o ambiente não falavam, e não é o caso, obviamente, neste governo. Nós partilhamos muitas vezes as nossas ideias, trocamos desafios, digamos assim. Na próxima semana vamos estar também com o CRATS, em que vamos ter lá também presente a Direção Regional da Agricultura, a Direção Regional dos Florestais, e, portanto, em articulação entre todos procurarmos aqui. Os desafios mais concretos que eu apontaria seria eventualmente a diminuição de gases, do gás metano pela agropecuária. No entanto, já estão a ser desenvolvidos diversos projetos nessa matéria. Nós estamos aqui com a CUA, a Cooperativa União Agrícola, a desenvolver um projeto direcionado especificamente para isso, que pretende, através do Life Biomass, perceber como é que nós podemos produzir rações com base na utilização de uma alga vermelha para reduzir essas emissões de metano e, com isso, tornarmos as nossas produções agropecuárias mais sustentáveis do ponto de vista de emissões de metano. Obviamente que nós não podemos olhar para esta questão, como o Sr. Secretário há pouco disse muito bem, em que o nosso objetivo é tornar as explorações com zero emissões de dióxido de carbono equivalente. Isso é impensável, portanto, nem é isso que se pretende. Portanto, o que pretendemos aqui é um encontro, um equilíbrio entre as emissões e entre o sequestro, e é nisso que estamos a trabalhar, e acho que é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Diretor. Passaria agora a palavra à doutora Arlene Goulart, da Ação Local da Adélia Açor. Qual é que, neste que se foi apresentado hoje, qual é que seria o papel dos grupos de ação local como futuro parceiro? Boa tarde. Obrigada. Assim, nós, Adélia Açor, neste momento também estamos a preparar aquela que é a nossa candidatura a uma eventual gestão de uma das medidas da continuidade, neste caso, uma das medidas do PEPAC, precisamente, de desenvolvimento local base comunitária. E é claro que não só, mas também um dos alicerces fundamentais dessa candidatura vai ser precisamente a sustentabilidade e a economia circular. Como é que nós vamos procurar fazê-lo? Vamos procurar que todas aquelas candidaturas que circulares, todo esse papel que nós fazemos no território possa ter em consideração precisamente critérios de seleção que nos permitem valorizar e melhor pontuar os projetos que efetivamente possam contribuir para esses que são objetivos muito importantes, eu diria mesmo, fundamentais de base. A nossa atividade, temos sempre essa preocupação, os próprios critérios de seleção, de uma forma ou de outra, sempre tiveram uma apetência por valorizar a sustentabilidade, a eficiência energética, pronto, todos aqueles pequenos passos que de alguma forma nós consideramos que são importantes, são muito pequenos, são mesmo micro comparado com outras dinâmicas e com outras, a dimensão de outras instituições, possivelmente, que estão aqui hoje e fundamentais, mas nós, no nosso pequeno mundo, penso que é um input importante que podemos dar. E, como eu diria, nestes futuros projetos é isso que nós pensamos precisamente em fazer, ou seja, os projetos vão ter que necessariamente, até porque os recursos são muito limitados, estamos a trabalhar agora com o parque comunitário, que é muito mais reduzido precisamente porque houve uma antecipação de um parcial do montante do valor e por isso, ainda mais por isso, e sobretudo por isso, os projetos vão ter que necessariamente ter um contributo muito forte nesse aspecto e isso é possível de se fazer de uma forma muito objetiva e muito concreta. É possível de se fazer e terá de ser feito. Nós não lidamos diretamente com a área agrícola, são todas as outras áreas
que revolvem, né, à volta da atividade agrícola, inclusive da industrial e da tradição, que me parece fundamental. Por exemplo, é uma preocupação as embalagens dos próprios produtos, né, dos resultados da agroindústria. Não sei, por exemplo, a própria manteiga, não é? Porque é que a manteiga açoriana é toda embalada em embalagens plásticas e não em papel, como vemos em imensos países europeus, por exemplo, até porque provavelmente seria um custo mais reduzido o papel do que a embalagem plástica. Assim. Mas pronto, pequenos pormenores que penso eu fazem a diferença e, sobretudo, penso que é fundamental a questão pedagógica, educativa, de mentalidade de todos nós. Penso que isso é a base para o processo. Então, muito obrigado pelo seu contributo. Gostaria então agora de passar a palavra ao engenheiro Emanuel Silva, sócio-gerente da Vontade Fresco, como representante de uma empresa do setor privado agrícola. Quais é que acha que são as principais dificuldades que podem encontrar, ou desafios, ou oportunidades neste projeto? Mais boa tarde. Basicamente, a nossa microempresa, a Vontade Fresco, uma pequena empresa, lá está, com uma pioneira a nível regional do cultivo de cogumelos. E, pois, hoje esta parte, pensámos em realmente utilizar o mel, ao cabo, como um potencial substituto de algum plástico que possamos estar a utilizar cá na região. O que é que isto quer dizer? Basicamente, e para os que não sabem, o mel, basicamente, nós estamos a falar, quando a gente fala de produzir cogumelo, estamos a falar de inocular substratos com um determinado tipo de cogumelo, e basicamente o que vai acontecer é uma polinização dos substratos pelo micélio, que ao fim e ao cabo seria a raiz, digamos assim, para melhor entender, do cogumelo. Ora, nada disto é nosso, nada disto é uma ideia trabalhada na nossa cabeça, já são coisas que se fazem noutras pragas, e achamos nós que faz todo o sentido importar este tipo de conhecimento e tecnologia cá para a região, para contribuir, de certa forma, para a diminuição no uso de plásticos. Este projeto que foi submetido à medida 16.2 trata-se basicamente então de um projeto em que visa utilizar como substrato resíduos agroindustriais. Na altura identificámos alguns resíduos mais ou menos próximos à nossa realidade empresarial, à nossa localização atual, podiam potencialmente vir a ser testados e a ser utilizados no futuro. Estamos a falar, nomeadamente, do bagaço produzido pela indústria vitivinícola na Ilha do Pico. Estamos a falar, por exemplo, a nível de espécies invasoras, estamos a falar do bonax, não é? Da cana de bambu, que poderia eventualmente também ser utilizado como um substrato para a produção deste tipo de materiais. Estamos a falar de todo o cartão que chega cá à ilha, não é? E também podíamos dar um contributo positivo na reutilização e na utilização desse material. E lá está. Estamos então a falar, ao fim e ao cabo, de biocompósitos, não é? Que se fala de integrar estes resíduos agroindustriais como matérias-primas, não é? E que podem dar aqui lugar a coisas tão interessantes como painéis de isolamento térmico, painéis de isolamento acústico, blocos para a construção, telhas, materiais de embalamento, textos, calçado. Basicamente é dar asas à imaginação, e acho que pode ser mais ou menos utilizado para tudo em que realmente haja um plástico neste momento. E pronto, não me quero alongar muito mais, mas o nosso projeto em dos cogumelos não tem só a ver com esta vertente. Isto seria uma vertente que nós, se só, não temos capacidade de desenvolver.
Algumas coisas temos feito, já fizemos o cultivo de alguns destes tipos de cogumelos que poderão ser potencialmente utilizados neste tipo de materiais na nossa própria exploração. Este projeto em concreto teria a parceria da Fibronamics no Banco Regional, que iria contribuir essencialmente para a avaliação de todos os biocompósitos que seriam gerados por este projeto, para tentar perceber qual é a verdadeira potencialidade deles. Mas pronto, nós no nosso dia-a-dia não nos dedicamos realmente a isto, dedicamos à produção de cogumelos frescos que distribuímos no mercado regional. Temos agora um outro projeto também apresentado, a medida 4.1, que visa também a produção de cogumelos com caráter medicinal e também, mais uma vez, e para incorporar neste conceito de economia circular, também o próprio resíduo, ou seja, a nossa exploração pretende utilizar resíduos e o próprio resíduo gerado pretendemos dar um uso a ele, ou seja, iríamos dar um uso a ele através de vermicompostagem. Basicamente, o que estamos a fazer neste momento seria o nosso contributo como microempresa pailense para este assunto. Muito obrigado. Agora gostaria de ouvir o engenheiro Rodolfo Silva, do Matador de Faial, tendo em conta o que foi apresentado aqui hoje, também falou-se da questão dos subprodutos. Qual seria o papel do Matador ou como o Matador poderia contribuir para este roteiro, para o futuro? Obrigado. Pronto, o IEMA é um sector que tem matadores todos os anos. Essa dimensão proporciona a possibilidade de ter alguma dimensão em termos de oferta desses subprodutos. Pronto, eu digo oferta hoje em dia, porque hoje em dia já acaba de um mercado para esses subprodutos. Há uns anos atrás, os subprodutos eram para o FDT e depois numa fase intermédia foram para a valorização energética, que era o que apresentava aqui na vossa apresentação. No entanto, hoje em dia só já 30% é para a valorização energética, outros 70% já vão para outra valorização, que tem a ver com produções de farinhas, de biodiesel, que são indústrias normalmente com alguma dimensão que fazem essa transformação. Portanto, já estamos nessa fase, enviamos esses subprodutos, esses 70%, para esses players do mercado que fazem essa transformação, para uma coisa bastante especializada. Pronto, esta é basicamente aquilo que nós fazemos. Tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer uma separação justa, aquilo tem parâmetros de qualidade, temos que separar as matérias podem ir conjugadas, portanto tem uma quantidade de situações que têm que ser realizadas para que haja mercado. Em termos de desafios que eu vejo aqui, esta questão da economia circular, não tanto na questão dos subprodutos devido à quantidade que geramos, mas sim depois a escala, que fala-se que muitas vezes de situações podem vir a ser aproveitadas, mas só com determinada escala muitas vezes conseguimos realmente que alguém tenha interesse em fazer essas transformações. Portanto, em termos da economia circular, a questão dos subprodutos acaba por ser outra vez entrar no ciclo, não entra no mesmo tipo de animal, a questão das farinhas, porque as farinhas produzidas à base de uma espécie não são introduzidas nessa mesma espécie, são outras. A questão do biodiesel é uma questão energética que tem uma valorização e existe esse mercado hoje em dia, felizmente, e esperemos que se mantenha assim durante muito tempo, porque é uma grande ajuda para a nossa indústria. Obrigado pelo seu contributo. Agora daria a palavra à engenheira Guida Mateus, da Redes e Açores, também no sentido de dar o seu contributo para este roteiro, uma vez que trabalha na área dos resíduos também, mais do setor privado, neste caso setor privado, qual seria o seu uso? Obrigada pelo convite. Aquilo que eu acho que é um desafio hoje em dia na nossa atividade e que realmente tem que ser um trabalho conjunto de todos, muito também na área educativa de sensibilização, é a questão dos plásticos agrícolas. É uma problemática muito grande que nós temos ainda no circuito, não é? Ou seja, os agricultores, apesar de existir aqui da parte da Câmara um apoio a 100% para a entrega dos plásticos agrícolas a serem recebidos,
a custo zero, ainda existe aqui uma desinformação que eu vejo várias vezes, no sentido de pensar que os plásticos agrícolas a serem entregues pelos particulares ou empresas teriam um custo, não está a acontecer. A Câmara está a assumir todos os custos dos plásticos agrícolas e o que nós vemos que é um desafio para nós, para a nossa atividade, é um desafio que eu acho que acaba por ser um bocadinho difícil, é como é que essa gestão é feita quando ela vem do indiferenciado. Ou seja, se há a possibilidade de entrega e de receber a custo zero, porque que aparecem toneladas de plásticos agrícolas ainda no indiferenciado? Existe, se calhar, necessidade de informação, formação, fica difícil trabalhar nessas condições até do composto, que é extremamente contaminado, fica difícil a própria triagem e a operacionalidade, e poderíamos até ter aqui algum aproveitamento desse plástico agrícola se ele viesse separado, de forma as coisas bastante difíceis, o encaminhamento que a gente acaba por dar esse plástico agrícola é valorização energética. Portanto, acaba por perder, não é? Está bem que tem valor para a produção de energia, mas, no entanto, é um investimento que tem que ser utilizado. Existe aqui, então, um trabalho a fazer. Nós estamos a fazer a sensibilização, mas este tipo de eventos serve também para nós colocarmos a informação de que realmente não tem custos para os produtores e, portanto, nada os deve impedir de entregar os resíduos de forma separada. Muito obrigado. Tenho aqui só um pequeno perguntar se alguém que está a assistir online teria alguma questão a colocar. Acho que tenho o engenheiro. Posso? Sim. Força. Ora, muito boa tarde. Só mais uma informação, porque a Musami já há alguns anos produz compostos orgânicos com base em resíduos verdes. Os nossos compostos orgânicos foram sujeitos a um projeto de investigação e desenvolvimento que tenta verificar o comportamento em várias culturas, desde culturas de horta até um que está a decorrer de mais longo prazo para o milho forrageiro. Nosso ponto de partida são 13.000 toneladas ano de resíduos verdes, que depois dão cerca de 1/3 disso, 4.000 toneladas ano de composto, e é um material muito, muito interessante. Os testes que nós fizemos mostraram que nas culturas de milho forrageiro, em cada ciclo cultural se perdia carbono no solo e, portanto, a relação entre matéria orgânica e matéria mineral ia-se degradando e isso compromete a longo prazo a qualidade dos solos. Ora, os compostos orgânicos vêm precisamente reverter essa situação e, portanto, do nosso ponto de vista, deviam ser mais utilizados. Os nossos testes, por exemplo, no milho forrageiro, deram resultados muito interessantes, porque nós já vamos no 4º ano e sem adição suplementar de composto orgânico, as culturas têm sempre entre 10% e 17% de mais produtividade, sem adicionar nenhum fertilizante. Portanto, já vamos no 4º ano, não adicionamos mais composto e relativamente às parcelas de teste e às de contraste, o que acontece é que no teste as condições são sempre melhores do que as de contraste e com redução de custos, porque no fundo há um investimento inicial de posição do composto e de espalhamento no solo, mas depois basicamente é cultivar normalmente e não tem que se adicionar mais fertilizantes. Portanto, em boa verdade, o que se demonstra é que há uma retenção de umidade no solo e um enriquecimento do solo que perdura. Nós julgamos que pelo menos durante 8 anos isto é possível, ainda vamos no 4º, isto é um ano de cada vez, portanto não se consegue acelerar estas coisas. Mas persistimos a fazer análises do solo, a fazer o levantamento das produções, de testes e contrastes, e os resultados são muito animadores. E, portanto,
julgo que isto se enquadra. O nosso composto está certificado para o modo de produção biológica e, portanto, está completamente compatível com qualquer processo de sustentabilidade agrícola. E isto, no fundo, cruza com vários objetivos da sustentabilidade de uma forma mais geral, que, neste caso, numa fase inicial captura-se carbono, numa segunda fase adiciona-se captura-se carbono que fica no solo, que é a maneira mais inteligente de o fazer, enriquecendo o solo, e por outro lado também se reduz a emissão de compostos voláteis, uma vez que não se colocam fertilizantes e, portanto, há uma melhoria sobre vários aspectos. Também temos uma cultura que já temos bastante testada com a produção de bananas. Entretanto, passamos os agricultores de culturas de estufa também já são utilizadores frequentes dos compostos orgânicos e, portanto, a utilização é muito vasta, realmente é uma pena não se usar mais. Eu percebo que na agricultura muitas vezes as transformações são lentas e isto significa um modo de produção um pouco diferente, mas em boa verdade mais próximo do que se fazia há 50 anos atrás. Portanto, ou seja, nesses últimos 50 anos fez-se umas coisas diferentes, aumentou-se muito a produtividade, mas agora temos conhecimento mais científico e mais apurado, os compostos orgânicos são feitos de forma diferente e realmente consegue-se inclusivamente maiores produtividades com a fertilização orgânica, com a fertilização química. E, portanto, pronto, é mais chega que nós damos. Muito obrigado. Obrigado pelo seu contributo. Reparei que o Sr. Diretor-Geral da Agricultura tinha a mão levantada, não sei se quer contribuir para o debate. Sim, senhor. Muito obrigado pela palavra. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os participantes, em especial o Sr. Secretário Regional e a Sra. Diretora Regional do Ambiente. De facto, como a Sra. Diretora Regional do Ambiente disse, temos tido a agricultura e o ambiente uma relação bastante estreita, com bastantes debates no Conselho Regional do Ambiente, que vamos realizar mais um na próxima semana, em que tem sido amplamente debatido toda esta problemática. A Direção Regional da Agricultura tem tido sempre uma postura de grande preocupação e de chamar a atenção para o seguinte. O setor tem interesse, como é evidente, e acompanha todas essas preocupações, não pode ser o único responsável por todos os males que vêm ao mundo em termos de emissão de gases de efeito de estufa. Isso porquê? Nós todos sabemos e conhecemos os dados no setor agrícola na região autónoma dos Açores. 45% das emissões de gases de efeito de estufa vêm do setor agrícola. Se formos comparar com a média europeia, que está nos 18%, é evidente que temos um peso excessivo, enorme, em relação ao que existe na média da Europa, provocado pelo setor agrícola. Na certeza que, se formos acompanhar a redução dos gases de efeito de estufas, é evidente que vamos criar uma pressão acrescida sobre o setor agrícola, atendendo ao peso que ele tem na região autónoma dos Açores. Não há mal nisso, o que tem que haver é cuidado e acompanhamento integrado de todas as partes para que o setor agrícola consiga sobreviver em termos de produção, não é? Em termos económicos, porque não basta só ter a parte ambiental, mas é preciso acautelar um bocadinho a parte económica, sob pena de comprometermos aqui a atividade de um setor muito importante na região autónoma dos Açores, como ficou visto pelas palavras do Presidente da Federação e do seu Secretário. O setor agrícola corresponde a 7,3% do VAP da região autónoma dos Açores. Neste sentido, também queria dar aqui uma nota. O Dr. Carlos Botelho disse muito bem, temos aqui sistemas alternativos que podemos utilizar e que estão já bastante, não digo estabilizados, mas quase estabilizados, e a preocupação do solo. Neste sentido, e por orientação do seu Secretário Regional, uma das medidas do PRR é precisamente nós fizemos aqui uma adjudicação de uma contratualização com a Universidade dos Açores através da Fundação Gaspar de Toulouse, em que foi criado um sistema de monitorização das análises de solos. Isso porquê? Porque toda a gente sabe, e a análise de solos é uma coisa que já existe há muitos anos, não é nada de novo. O que é que trouxemos de novo? De facto, foi a tal monitorização que se pretende dos solos dos Açores, nomeadamente da área do setor agrícola, para podermos decidir e melhor agir
em termos de políticas regionais. O sistema vai ser bastante, digamos assim, simpático para os próprios agricultores, em que poderá ser consultado não só a sua própria análise de solos, como tentar fazer uma comparação com os vários solos das várias explorações, todos os concelhos e todas as freguesias de cada uma das ilhas. Porque só assim é que nós conseguimos introduzir alguma métrica que nos permita também avaliar e depois agir sobre esta situação. Também sobre grande impulso e grande orientação do seu secretário regional, criou-se pela primeira vez uma medida de apoio à aquisição das sementes de leguminosas, precisamente com a preocupação dos solos, da pastagem biodiversa, que estava um pouco esquecida e que temos iniciado o processo e que gostaria de dar nota. Em 2023 já tivemos números simpáticos, ainda muito reduzidos, mas já simpáticos. Tivemos 107 candidaturas, já foram semeados 719 hectares, com uma ajuda pública de 15 mil euros, portanto uma ajuda direta e suportada pelo Orçamento Regional. É um princípio. Temos visto que realmente tem havido uma certa procura, uma certa interesse pela medida e, portanto, nos próximos tempos, no que se refere à biodiversidade das pastagens, parece-me que temos aqui um mecanismo que foi criado para ajudar os agricultores. Quanto à questão da preocupação também, não tem propriamente a ver com a economia circular, mas tem a ver com o bem-estar animal. Como disse o Presidente da Federação, já existem, felizmente, e eles foram os primeiros no matador a certificar os matadores e o centro de engorda, mas já existem outras unidades também certificadas, como a Unileite, como o Grupo de Bem Saúde, como a Quinta dos Açores, e, portanto, também foi dado um passo em frente nessa preocupação global que está dentro do pacote ecológico europeu, não só com a economia circular, mas com a neutralidade carbónica e de bem-estar animal. Portanto, é um pacote geral que tem três pés muito importantes e que têm sido calculados e vistos com muita atenção por parte da Secretaria e da Direção Regional da Agricultura. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Diretor Regional. Não sei se mais alguém que está online quer fazer alguma intervenção, contribuir para este debate. Então, prosseguiria com o debate aqui na sala, então passando a palavra à doutora Célia Mesquita, do Serviço de Desenvolvimento Agrário aqui do FAIAL, como também um seguimento do que é que já foi dito, qual é que seria o papel ou o contributo, neste caso, do Serviço de Desenvolvimento Agrário, neste caso de FAIAL. Boa tarde a todos. Nós somos serviços operativos, acho que neste caso temos uma mais-valia que é o contacto direto com a população e eu acho que aqui temos um papel fundamental na educação, na divulgação da informação, neste contacto direto com os principais atores que são os lavradores, um contacto próximo com as associações, com a troca de informações e esta partilha que acho que é fundamental. Propriamente o serviço, claro, temos sempre pequenos bichinhos, sementinhas que vamos escrever. Temos aqui, lançamos a história da compostagem, mas são ainda sementes que estão a crescer. Acho que não vale a pena falar mais sobre isso. Muito obrigado pelo seu contributo. Seria a palavra à doutora Ana Branco, Presidente da Traivil, para contribuir aqui para o debate. Bom, em primeiro lugar, felicitar a Secretaria por esta iniciativa. E acho que faz todo o sentido para as nossas vidas dos Açores, e ainda não se falou aqui, mas para mim encaixa-se tudo que é uma luva naquilo que nós pretendemos, que é a agricultura biológica. Nós somos uma associação de produtores e consumidores de agricultura biológica, cujo principal objetivo é, de facto, termos estas práticas de sustentabilidade associadas à competitividade e à promoção da economia na exploração, portanto, não só no contexto de ser pelo prazer, de o fazer bem ou só pela filosofia, mas também por todo o contexto económico que a agricultura biológica já desempenha e o preço que ela já está. Também no âmbito do Pacto Europeu temos metas para a agricultura biológica, que também fazem sentido serem enquadradas neste projeto. Também neste sentido nós temos a Traivil tentar desenvolver os primeiros passos na criação de uma coisa que é o conceito de biorregiões. Para mim, o conceito de biorregiões encaixa também, mais uma vez, que nem uma luva, neste projeto da economia circular. Portanto, os nossos contributos vão muito nesse sentido, de tentarmos potenciar projetos que já estão em andamento ou que poderão se encaixar neste conceito e os desenvolvemos. Portanto, sem dúvida que este vai ter que ser um projeto de vida, não é? Não faz nenhum sentido que seja
de outra forma, não é? Como é lógico, existem os bases, os chaves, os eixos, mas depois tem muito a ver com a capacidade de cada ilha, com a necessidade de cada ilha. Nós, enquanto associação, também temos promovido muito esta história dos circuitos curtos e de apresentar os produtores ao consumidor e fazer essa ligação, faz sentido, mas muitas vezes nos deparamos com pequenos problemas, que não são problemas, desafios, que no fundo estão relacionados com isso, temos potenciar coisas que já existem nas nossas ilhas e valorizá-las. No caso, no sentido, por exemplo, um agricultor, ainda há bem pouco tempo tivemos um desbandado com um produtor, só porque sabemos que a maior parte destes produtores são de pequena escala e que faz toda a diferença para ele ter ou não uma possibilidade para transformar. E esse tipo de pequenos projetos, identificar em cada ilha o que é que já existe, pode ser valorizado, ou noutras ilhas, se calhar, projetos como o Incuba Mais, que existe em Santa Maria, que é fantástico, que se pode também, se calhar, colocar noutras ilhas. Tentar perceber, não é construir nada de novo, mas tentar perceber dentro de cada ilha o que é que podemos potenciar e criar para, de facto, conseguirmos fazer esta economia circular e esta valorização de tudo. A Praia está disponível, como sempre, no seu percurso para contribuir para este projeto. Acho que realmente faz parte da nossa missão e é o que nós temos desenvolvido. E acho que se fosse avançado este conceito da biorregião, juntamente com este projeto, também acho que seria muito interessante. Basicamente é isso, e estamos aqui para o pouco espaço. Ok, muito obrigado. Passaria a palavra ao engenheiro Miguel Leal, do Serviço Florestal de Faial. Qual seria o papel das florestas na economia circular, na elaboração deste futuro roteiro? Muito boa tarde a todos. Os principais esta realização deste evento. Enquanto Serviço Florestal de Faial, e como a Sala disse, temos um papel a nível micro, e a nível da ilha, e as nossas ações poderão estar relacionadas com o nível de sequestro de carbono, por exemplo, com a gestão dos nossos problemas florestais. Tentamos também efetuar alguma compostagem a nível de resíduos, vamos produzindo com as nossas limpezas e afins. No entanto, uma estratégia mais geral e global a nível da região é sempre haverá a direção regional. Portanto, nós, como gestão, como entidade gestora da setor florestal na região, tais políticas serão sempre colocadas a nível superior e não tanto aqui a nível do FEM. Obrigado pelo seu contributo. Seria a palavra agora ao Dr. Helder Costa, Presidente da Cooperativa Agrícola de Laticínios do Faial, o papel da agroindústria, neste caso a indústria de laticínios, e para a economia circular. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e felicitações pela iniciativa. A nível agroindustrial, nós somos totalmente apologistas da economia circular. Aliás, nós temos mais sorte de produtos, como é o caso do soro, e sabemos bem o que é que fazer com ele. E muito agradecemos que existam soluções para este género de produtos. Estava a referir também que, no caso, como foi aqui levantado, das embalagens da manteiga e outras situações que poderíamos alterar, diminuir o plástico, todas estas situações carecem de investimentos. Para mim, para a nossa realidade, são bastante avultados e por isso não acontecem ou não aconteceram até aqui por indisponibilidade financeira. Acredito que futuramente sejam mais acessíveis e que nós tenhamos também uma situação financeira diferente para poder abraçar e alcançar esses projetos, mas neste momento é completamente impossível. Relativamente à questão levantada pela engenheira Guida, eu partilho, já tive a oportunidade de falar com ela atualmente, também sou agricultor e tenho algumas dificuldades em gerir essa questão dos plásticos e eu acho que os meus colegas agricultores também têm, porque penso que falta alguma informação e alguma coerência entre as entidades, porque não existem depósitos para os plásticos agrícolas. Os agricultores sim podem levar feijão, mas imaginem os agricultores a precisão de suplementos, por carrinho, pôr os plásticos para feijão, isso não é possível. Ou seja, eu acho que estas questões são todas muito pertinentes, mas eu acho que as entidades oficiais têm que se articular e comunicar e sensibilizar os produtores
pessoas que trabalham efetivamente neste serviço para que a coisa funcione. Desafios, mais que muitos, acho muito bem iniciativos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo seu contributo. Queria perceber se mais alguém quer contribuir. Se a Câmara Margarida gostaria. Pronto, só acima de todas as notas, para facilitar pela iniciativa e pela metodologia adotada de consulta, acho que isso é muito importante e está a saber que sim, que resulta. E já que temos o Sr. Secretário de sermos inovadores e ousados, acho que sim, que é isso mesmo que devemos ser. E estamos a debater agricultura, pecuária e floresta, acho que logo o primeiro desafio é juntar as três, da mesma área. Pronto. Claro que para isto precisamos de investigação, não podem ser os agricultores, ou os silvicultores, ou os inovadores a fazer cada um por si. Portanto, tem de haver realmente projetos de investigação que sejam inovadores e ousados, que testem, não é? Que haja esse acompanhamento científico e técnico nos estudos e depois, mais tarde, na implementação prática. E eu acho que aí temos sempre as surpresas. E também aproveitar o ambiente. Nós temos recursos naturais, que eu acho que ainda não foram suficientemente falados. Nós temos recursos naturais não excepcionais. E acho que, ao nível da microbiologia, né? Do solo e não só, ao nível dos insetos, até ao nível de próprias plantas, gramíneas, endémicas, eu penso que existem, etc. Portanto, acho que há aqui um grande potencial realmente de desenvolvermos. Se calhar desenharmos para além, estamos no princípio, não é? E acho que nós devemos autolimitar os nossos sonhos. Devemos mesmo ser diferentes. Mas, claro, com sistematizado, organizado, planeado, etc. Aqui também queria falar aqui um bocadinho, falar na questão dos ciclos. Também não se falou muito. Quando falámos nos recursos ambientais, falar em fechar o ciclo. Por exemplo, no caso da água, foi dado o exemplo de aproveitar as águas das chuvas, melhor eficiência no consumo, mas isto é uma parte do ciclo da água. Portanto, a gente tem que fechar os ciclos da água, o ciclo de carbono, o ciclo do azoto. Portanto, a economia circular é isso, é fechar os ciclos, né? E pô-los a render o máximo possível e sermos autónomos. Tivemos 2 anos de pandemia, mais um ano de guerra, já vai no segundo. É provável que venham outras pandemias, bem aquela que é que não vir outras, não é? Portanto, realmente temos de ser autónomos, penso eu, cada vez menos dependendo de fatores externos que estão em países que não são democráticos, em vez de para lá buscar os recursos deles, que são os países de alguma forma qualquer que não é sustentável. Portanto, acho que devemos mesmo ser ousados e inovadores também pela liderança. Também sermos líderes na sustentabilidade. Em soluções que sejam sustentáveis, ambientais, culturais, económicas, como é óbvio, que tragam bem-estar à nossa população e que nunca, a nossa identidade cultural tem de ser preservada, não é? Isso a gente não pode abdicar disso. Pronto, e acho que a economia circular, não tem sido saber, realmente a economia circular pode ser tudo isto e o modo de produção biológico, que é um modo regulamentado pela União Europeia, já não se pode esquecer disso, é um modo que já existe há décadas, regulamentado pela União Europeia, envolve todas estas áreas. Portanto, nós achamos que é um modo potencial que devia ser mais desenvolvido, sobretudo a nível técnico, dos agricultores terem apoio técnico nas várias áreas para desenvolver as suas produções e terem produtos de qualidade. Só para terminar, acho que o incentivo aos produtos locais é muito, muito importante. Houve agora uma iniciativa recente em que são valorizados, na economia circular, são valorizados produtos de fora. Pronto, e acho que deve haver mesmo o incentivo ao consumo de produtos locais. Isso deve ser valorizado. Deve haver diversidade de produtos. As pessoas devem poder escolher, né, porque temos um regime livre. As pessoas podem escolher livremente a sua dieta, mas isso tem que ter um cabaz diversificado local. E isso tem que ter ser valorizado. Não trazer produtos de fora. Muito obrigado pelo seu contributo. Mais alguém quer contribuir para o debate? Não. Então, agora, lá chega aqui, no seguimento do que foi dito pelo Helder, eu, por acaso, ao longo do meu percurso, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar em alguns grupos pioneiros, em algumas coisas, e recordo-me que quando acabei universitário, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa da Bélgica, Biopol, em que essa empresa dedicava-se sobretudo a reunir ao leite, ao soro, não é? Das explorações agrícolas daquela região e era a principal matéria-prima dessa empresa. O que é que eles faziam? Basicamente aplicavam
sobre assessor técnicos de cromatografia, não é? E iriam extrair determinados componentes, não é? De uma matéria tão rica como essa, como lactoprimas, lactoperoxidados, lactosurgimento, vários, e incorporá-los a seguir, não é? Vendê-los para serem incorporados mais tarde em produtos de cosmética, alimentação para isto e para aquilo. Por isso é algo, não é, que eu questiono várias vezes, sendo nós uma região de uma produção de leite que nós conhecemos, bastante grande, porque é que não aplicar, não implementar iniciativas desta natureza? Sei que estamos a falar de soluções altamente tecnológicas e que têm de ser muito bem apoiadas, não sei, para produzirem a luz do dia, mas é uma matéria que precisamos jogar fora e acho que cada dia todo o sentido dar-lhe outro rumo. Obrigado. Câmara Municipal. Passar a primeira palavra à Câmara Municipal, se tem algo a referir em relação ao que é o voto. Não é demais parabenizar pela iniciativa, porque realmente acho que os Açores é muito importante para os Açores e é com parcerias que vamos mais longe e falando e sensibilizando para o assunto. É muito importante a sensibilização e muito importante também que todos tenhamos consciência do que é que produzimos e como é que encaminhamos as coisas. E a minha área especificamente é mais resíduos, por isso o que posso partilhar também um pouco é o que aqui a engenheira Guida falou e já falámos aqui. Realmente não é os resíduos agrícolas não são uma responsabilidade da Câmara Municipal da Horta, das câmaras municipais, não é? Não são resíduos domésticos, não é propriamente, é um resíduo de uma produção. E por isso acho que é importante que haja consciência disso, não é? Que os produtores tenham essa consciência. A Câmara chegou-se à frente, digamos assim, e assumiu temporariamente essa responsabilidade, no sentido de tentar resolver a situação e porque também mesmo a nível do ecofreguesias verificamos que realmente é um resíduo que aparece muito nas pastagens e no ambiente, não é? E por isso foi uma tentativa de minimizar esse problema e que realmente esse resíduo seja encaminhado de melhor forma e que haja essa responsabilidade. E por isso temos feito. Existem alguns pontos de recolha que fomos criando, acima de tudo, para as juntas de freguesia, porque para nós também é difícil, com todos os circuitos que já precisamos ter mais um circuito só dedicado a isso, ainda mais uma vez repetindo, não sendo uma responsabilidade municipal, não é? Por isso acho que também é importante falar sobre isso, como temos estado a falar aqui, e que também a nível regional seja criado, como falámos aqui também, há uma solução em São Miguel, há uma solução em São Jorge, mas não há uma solução transversal a todas as ilhas e se calhar é muito importante que ela seja criada e que haja essa informação e que realmente se saiba onde é que eles devem ser visitados, onde é que eles devem ser entregues e que haja a nível regional uma forma de recolher e encaminhar corretamente e valorizar esses resíduos. Agora, o seu contributo seria a palavra. Só para completar aqui a observação do Manuel, eu já estive a averiguar qual é que era a questão do soro, naturalmente nós não somos com este problema, mas as grandes indústrias regionais têm torres de secagem, ou seja, tem aqui o efeito que o Rodolfo estava a falar de escala. Nós não temos escala, devemos ter este problema na Graciosa, provavelmente, no Pico. São Jorge atribui tudo aos labradores para levarem para as vacas. E no Faial. Ou seja, esta pergunta, se pensarmos em fazer um investimento, por exemplo, no Faial, provavelmente não será viável, porque não temos escala, não temos quantidade que justifique, tal como há de acontecer na Graciosa ou no Pico, enquanto que São Miguel e na terceira as indústrias têm torres de secagem, isto não é um problema para eles, para nós, infelizmente, sim. Eu gostava também de aproveitar a oportunidade de seguimento aqui da colega da Câmara Municipal e tenho toda a legitimidade em dizer que a Câmara não é responsável, mas dizer isto ao agricultor não resolve. Ou seja, se a responsabilidade não é da Câmara, é do ambiente, ou
meio do ambiente e da agricultura. Eu acho que esse entendimento é que se requer pelo governo regional, pelo ambiente ou pela agricultura, ou é a Câmara Municipal, ou quem seja. Eu acho que é preciso haver esse entendimento que nós não vamos conseguir sensibilizar qualquer agricultor com este género de abordagem. Muito obrigado pelo seu contributo. Passar a palavra à engenheira. Estamos aqui na questão dos plásticos agrícolas, que realmente é um dos maiores problemas que temos na região da gestão de resíduos. E aqui, quando o Helder falava, sabe que é competência, competência dos sobre o que é muito bem exibido. Destino é do agricultor, como é de qualquer outro produtor, de outra empresa, que não seja um resíduo. Para a grande maioria dos produtos dos resíduos agrícolas, há um destino já com uma entidade gestora em que, quando o produto é comprado, estamos a falar, por exemplo, de pneus que estão usados nos fios, estamos a falar de baterias, estamos a falar de óleos usados que são não mudanças só unicamente para a exploração, todos estes resíduos já integralmente já foi pago, não é com taxa consular. Quando falava o Sr. Presidente da Federação e os secretários que isto é um custo muito elevado para a região, não é possível pensarmos que a gestão dos plásticos agrícolas é sustentável para o governo regional. Isto só tem sucesso e garantia futura se for autossustentável. E é isso que temos que pensar. Se o plástico agrícola não tem, efetivamente, valor de mercado, como já teve no passado, para venda, porque é um plástico difícil de trabalhar, que é muito sujo, foi contaminado com pedras, e muitos polos têm aquelas redes que ainda dificultam mais a valorização material destes resíduos, e por isso é que eles vão efetivamente para a valorização energética, depois também temos o custo e a barreira do transporte marítimo. É preciso pensar, porquê que nunca foi criada uma entidade gestora para estes plásticos agrícolas? Porque provavelmente a nível do país isto não tem uma grande representatividade, tem uma grande representatividade da região. E se calhar tem de ser pensado uma estrutura que permita à cabeça, ou à indústria, ou ao setor agrícola, que tem a responsabilidade da gestão dos seus resíduos, isso é que isto estou a dizer, é complicado, mas é a realidade. A lei, claro, de produção dos resíduos é da responsabilidade do setor de autossustentar para que exista um bolo financeiro que permita criar as devidas soluções para transporte, para recepção, para funcionamento, próximos da agricultura e que permitam o encaminhamento para a valorização e, quando possível, valorização material. Tudo por escala, eventualmente poderá haver dimensão numa ilha da região, mas também temos as vantagens do transporte de mercadorias. E, portanto, só para dar aqui a nota que sabemos quem é a responsabilidade, é preciso que nós todos pensamos nessa solução e ela tem que ser sustentável financeiramente, senão não tem perspectivas futuras. Muito obrigado. Não sei se alguém que está a assistir online quer acrescentar mais alguma coisa aqui ao debate. Passaria a palavra então ao Dr. Carlos Botelho. Eu peço desculpa, mas agora mexeram no meu negócio. Os resíduos é um problema complicado, porque no setor agrícola há a ideia de que os resíduos é uma responsabilidade de alguém, não é? Portanto, que a gente põe as coisas fora e alguém tem que vir buscar e quem está mais perto normalmente é a Câmara, até porque votam no Presidente de Câmara e, portanto, têm a possibilidade de dizer que na próxima já não votam e, portanto, há aqui este paradigma complicado. Bom, a verdade é que isto não é uma boa forma de abordar o sistema, porque assim não se vai resolver. Porque o sistema de gestão de resíduos é relativamente complexo num negócio importante e bem espalhado pelo território, como é o setor agrícola. O setor agrícola, a engenheira Dália fez uma excelente intervenção nesta matéria, tem todo o tipo de resíduos, tem desde máquinas em fim de vida, tem elétricos e eletrónicos, tem produtos perigosos, tem material de médico, portanto, veterinário, e também tem os plásticos, não é? Portanto, mas os plásticos é um deles, não vale a pena pensar que é só esse o problema. Por exemplo, nos nossos resíduos às vezes aparecem seringas de utilização veterinária. Não é muito boa ideia, porque os resíduos depois são tratados por pessoas e, portanto, não é mesmo boa ideia.
Portanto, há que ter uma consciencialização de que o resíduo é poluição e poluição é um custo. E se é um custo, tem que ser gerido. E, portanto, o próprio produtor do resíduo tem que começar por gerir o resíduo. Tem que começar por separá-lo e apresentá-lo devidamente. E encaminhá-lo para as soluções adequadas. Mas, por exemplo, no que respeita aos plásticos de silagem, que é uma brutalidade de plásticos de silagem que se produz na região, e que espero que isso mude para outra coisa qualquer, para plásticos biocompostáveis, ou coisa do género, biodegradáveis, ou qualquer coisa desse género. Porque aqueles plásticos são de péssima qualidade, se não são recicláveis, vêm num estado péssimo, vêm com muita matéria orgânica e, portanto, não é viável reciclar aquele plástico. É muito complicado reciclar aquele plástico. Portanto, ele de facto serve para a valorização energética, porque aí é indiferente que esteja sujo ou não. Portanto, a primeira questão é compreender que o resíduo tem que ser gerido. Não se pode juntar tudo e meter num sítio qualquer. Havia aqui uns contentores espalhados em pontos da ilha que a ideia era pôr esse tipo de plásticos. Aparecia lá tudo, até cadáveres animais. E, portanto, nós temos que perceber que a realidade é esta e a solução é complexa e tem que ter o contributo dos agricultores. Porque depois ainda há um modelo económico que se vai ter que instalar nesse sistema para que ele possa ser resolvido. Porque se é verdade que alguns desses componentes têm um modelo económico, como é o caso dos pneus, dos óleos, como referiu a engenheira Dália, há outros que não têm, nomeadamente os plásticos. São milhares de toneladas de plásticos que entram nos Açores todos os anos. E poucos são geridos. Alguns são, mas ninguém sabe ao certo, acho eu, quanto é que entra e, portanto, ninguém consegue saber qual é a percentagem que é efetivamente gerida adequadamente. Portanto, isso são tudo questões que alguém tem que pensar nelas e encontrar um modelo económico para efetivamente ter uma solução robusta e que seja praticável, porque o jogo do empurra das responsabilidades não é a solução, com certeza, nem com certeza vai ser o governo que vai resolver isto sozinho, porque não creio que seja sequer a missão do governo. Não estou aqui para defender o governo, mas sinceramente não me parece que seja uma solução viável. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Passaria a palavra ao Diretor Regional da Agricultura. Está sem som, Sr. Diretor. Está sem som, Sr. Diretor. Peço desculpa. Agora parece que sim. Só para responder aqui ao Dr. Carlos Botelho, para não ficar a dúvida, também já foi esse governo e já foi o seu secretário regional que mandou fazer o estudo realmente para se perceber as quantidades de plástico que entram no setor agrícola na região. E teve-se a preocupação de ser mesmo a quantidade comprada e que entra na região, ou seja, não utilizada. Poderá estar em estoque, mas nós contabilizamos e está no estudo, e o Dr. Ricardo, penso que na sua apresentação logo de início, apresenta os dados das 3.700 e qualquer coisa toneladas de plásticos, teve-se o cuidado preciso de ir ao que entra mesmo, ou seja, para nós termos por excesso e não por defeito. Portanto, nós neste momento sabemos em concreto a tipologia do plástico que entra e de onde é que ele é utilizado. Sobra a questão que levantou muito bem do tratamento e de quem faz a recolha e o tratamento e a expedição para fora da região. Mas também, pronto, eu sei que o fórum é só sobre agricultura, mas também tem que defender sempre a agricultura, porque sou diretor regional da agricultura. Quando se fala na deficiente utilização, colocação ou recolha dos resíduos, lembro que também é muito frequente, apesar de estar muito certo o modelo de recolha do lixo urbano, é muito frequente a gente ver essas deficiências no lixo urbano. Portanto, não é só na parte produzida no setor agrícola. Se calhar no setor agrícola não está tão definido o sistema. Mas no sistema que está bem definido, nós também temos visto. E então, a parte má do crescimento do turismo que se tem verificado nos últimos anos, a deficiência que existe na recolha e no tratamento do lixo urbano também. Muito obrigado pelo seu contributo. Mais alguém queria contribuir para o debate? Não, sendo assim, daria para encerrar a sessão de debate, reforçando que temos o formulário aberto entre o dia 1 e o dia 15 de junho para receber os vossos contributos.
e, como disse o Sr. Secretário, sejam usados. Muito obrigado. Passaria a palavra à doutora Susana Sebastião. Mais que o colega Luís já fez, portanto, agradecer a todos os que colaboraram na organização, os do back-office e os do front-office, e lembrar que, entretanto, prorrogámos o prazo não é até 15 de junho, até 30 de junho, vamos ter o formulário aberto e todas as questões que nos queiram apresentar. Muito obrigada a todos os que estiveram online e os que estiveram presentes. Boa tarde.